Aleluia. Queria, antes de iniciar esse momento da palavra, dizer que eu estava com muita saudade da igreja. Irmãos, eu não desviei da fé, não. Fiquei 4 domingos sem vir ao culto. 3 eu estava doente. E o último, terceiro, eu tive uma grande tentativa de vir. Mas tive que ir para Santa Casa com meu filho que estava passando mal. Eu fiquei lá até as 10h40, 15 para as 11. Mas amém. Glória a Deus. Estou aqui. Obrigada, Ima, que me ajudou muito lá na Santa Casa. Olha, bênção. Deus prepara os seus servos em todos os lugares. A Ima trouxe a Maria para cá e eu fiquei lá esperando ainda. Mas amém. Eu tive uma tentativa, né? E é bom quando a gente, infelizmente, por alguns motivos, e Deus sabe todas as coisas, às vezes a gente tem esses acontecimentos e a gente percebe como é bom estar reunido na igreja de Jesus. Nós somos a igreja, mas como é bom estar com os irmãos. Como é bom sentir saudade, né? Como é bom a gente poder ter esse espaço, esse lugar para estarmos juntos. Então hoje eu me acabei ali no louvor. Coitada, Michelle, ficou do meu lado. Cantei tudo, né? Os meus filhos já falaram: mãe, canta mais baixo, você canta mais alto que o louvor. Aí quando vem o irmão José Novaes, eu sou a versão feminina dele, aí não tem pra ninguém. Se cantar um hino, então a gente, né? Como é bom. Aí hoje cantei, gritei, fiz terceira voz, quarta voz. Que delícia poder estar aqui. E quando Tadeu falou, alguém tem que pregar esse domingo, nós estávamos num casamento, quase todos nós aqui do louvor e os pastores, né? E nós saímos de Taubaté já quase 4 da tarde, cheguei em casa, tinha 15 minutos. Em 5 eu tomei um banho, em 15 Deus me deu essa graça, mas era uma palavra que já estava remoendo no meu coração desde quinta-feira. Algumas mulheres que estiveram aqui na nossa reunião de oração, né? Receberam o início dessa palavra. Depois de lá, Deus foi falando no meu coração. Então eu falava: Tadeu, eu preciso chegar logo, eu preciso só achar onde estão os versículos, já está tudo aqui. E aí foi bênção, porque Deus é maravilhoso. A palavra não é minha, dele, né? Não tinha que preparar nada, só tinha que ouvir a sua voz. E eu quero te convidar nesta noite, então, a abrir o livro de Marcos 14. Eu iniciei na quinta-feira com as mulheres aqui. Quem não veio ainda à nossa reunião de oração, tem sido uma bênção. Eu quero te convidar, mulher. Todas as quintas, às 3 horas, nós temos nos reunido para compartilhar um devocional e orarmos juntas, amém? Então, aqui em Marcos 14, esse texto que eu compartilhei naquela tarde, Marcos 14, versículo 22. É o momento da última ceia de Jesus, antes da crucificação. Então ele reúne os seus discípulos e ele está ali fazendo a última ceia. E ele diz assim, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e o abençoou e partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes e todos beberam nele. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da vide até ao dia em que beber do novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dissipadas. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. E ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E da mesma maneira diziam todos: amém. Então a gente vê aqui uma situação, né? Logo pertinho da partida de Jesus, a última ceia. Jesus ali faz o cálice, faz o pão, anuncia
diz algumas verdades e ele diz: todos hoje ficam escandalizados, todos hoje fugirão. E na verdade, e Pedro, muito ousado, né, na sua ousadia de personalidade, ele já diz: não, Senhor, eu não te negarei. Eu, se for preciso, tem outra versão que diz: eu irei contigo até a morte. Eu jamais te negarei. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, o galo jamais vai cantar de novo nesta terra antes que tu me negue 3 vezes. E nós vemos aí um pouquinho mais para frente, no versículo 66, isso se cumprindo. E estando Pedro, então acontece toda a situação. Jesus é preso, Jesus é levado, o caminho da cruz começa para ele e os discípulos, todo mundo, cada um corre para um lado. E aí aqui no versículo 66 se cumpre aquilo que Jesus disse. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquentado, olhou para ele e disse: tu estavas com Jesus o Nazareno. 68, mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou uma vez. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não o conheço, este homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E retirando-se dali, chorou. E na quinta-feira eu compartilhei isso, né, com as irmãs que estavam ali comigo. Pedro foi um dos discípulos que mais caminhou ao lado de Jesus. Pedro viu os milagres. Pedro esteve com Jesus. Pedro viu tanta coisa, tantos prodígios, tantos milagres, tanto sobrenatural. Viu Jesus levantar coxo, viu curar cego, viu o mar, a tempestade se acalmar, viu o milagre dos peixes, né? Viu das multiplicações. Pedro viu tanta coisa. Mas naquela hora da perseguição, nem tinha começado, hein? Foi a primeira etapa da perseguição. Mal sabia ele o que estava por vir. Na primeira fase da perseguição, na primeira fase em que Jesus vai ser levado, vai se distanciar dos seus discípulos, Pedro nega. Veementemente. Ele tinha acabado de jurar antes: não, Senhor. E ali, alguns dos textos aí, em algumas versões, diz que ele jurou: não o conheço. Como pode, em tão pouco tempo, um homem que estava tão ousado, tão cheio de fé, tão disposto a morrer por Jesus pela causa, algumas horas depois, ele já estava: não o conheço. Não o conheço, juro que não o conheço, nem sei de quem falais. O que abalou o coração de Pedro? Porque depois de ver tanta coisa, de estar tão próximo de Jesus, né? Ele desfrutou de uma presença que eu e você não desfrutamos ainda. Uma presença física, né? Era o próprio Deus encarnado na terra. Tudo bem, o Espírito Santo ainda não tinha descido, como nós temos hoje, mas era a própria presença. O Deus Emmanuel estava ali na presença. Ele viu os milagres, ele viu as pessoas andarem, ele viu o cego ver, ele viu a tempestade se acalmar, ele viu a multiplicação dos pães, ele viu que um menino chegou com só alguns pães e alguns peixinhos e alimentaram-se multidões. Ele viu tudo isso, mas algumas frações de segundos, a hora que a perseguição veio, ele o negou veementemente. O que atingiu o coração de Pedro? Aquilo que atinge o nosso coração humano, o medo. Eu falei sobre isso na quinta-feira, sobre o medo. Como o medo estagna alguém. Como o medo paralisa. Como o medo faz você esquecer, parece que tudo aquilo que você já viveu. Como o medo nos atinge. Como o medo é algo humano que nos atinge. Não é? Não é à toa, eu falei para as meninas que hoje
a coisa mais que tem atingido a humanidade toda. Qual que é? Síndrome do pânico. Medo. Medo de sair, medo de se relacionar, medo de falar. As pessoas estão acuadas. É a doença do século. Não é mais o câncer, já perdeu. Agora é a síndrome do pânico. Pessoas que não tinham motivo para ter medo. Pessoas que não vivem situações de risco. Eu não estou falando de ter medo para quem mora na Síria, no meio de um bombardeio. Estou falando de pessoas que moram bem. Pessoas que são profissionalmente realizadas. Pessoas que moram, que têm, financeiramente são muito estáveis. Acuadas, vivendo à base de medicamento, vivendo que nem bicho, com medo. E esse medo atingiu o coração de Pedro. Então o medo é algo que pode nos estagnar. E nesse caso, o medo que Pedro teve foi um medo de preservação de vida. A hora que a perseguição veio, o que ele pensou? Eu vou perder a minha vida. Já levaram Jesus, eu sou o próximo, né? A sensação que a gente tem é que não sobrou nada espiritual na vida de Pedro. Ele só pensou, corre, que a espada vai descer. Então esse medo que Pedro sentiu naquele momento, eu coloquei aqui que foi um medo físico, um medo de preservação de vida. Mas a história nos mostra mais à frente que Pedro superou isso. Glória a Deus, ele superou isso. O mesmo Pedro que negou Jesus e foi perdoado pela misericórdia do Senhor, um pouco à frente, prega e quase mais de 3.000 vidas se convertem. Foi um Pedro ousado. Foi um Pedro que cresceu com a experiência do medo. E se você olhar para o finalzinho do versículo, diz que depois que o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus falou. E ele se retirou dali para chorar, para se arrepender. Eu creio no meu coração que o choro de Pedro foi um choro de arrependimento. Naquela hora ele se sintonizou de novo no mundo espiritual e falou, o que eu fiz? Ei, peraí, quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu entendo a sua palavra. Eu sei que eu não sou deste mundo. Eu sei tudo que ia acontecer, porque ele disse que ia acontecer. Ele não nos enganou. Ele disse que o reino dele não era deste reino. Ele disse que ele ia nos preparar morada. Eu já sei. Parece que ele se conectou de novo ao mundo espiritual. E é isso que Deus espera que caia no nosso coração. Que a nossa vida física, que tem que ser vivida, que ela tem que ser vivida. E muitas coisas nos cercam. E nós temos medo, né? Nós temos essa preservação de vida, não é? Há pouco tempo eu até falei, as pessoas estavam apavoradas. Toma a vacina da febre amarela. Não toma a vacina da febre amarela. Tem gente morrendo porque tomou, tem gente morrendo porque não tomou. Ai meu Deus, quantas pragas então. Agora é da gripe, agora é do não sei o que. E você começa a ficar com medo. E sabe, eu não tinha dado a vacina ainda no Lucas. O Lucas é muito alérgico e da outra vez que ele foi tomar no posto, da outra campanha, a doutora falou, não, melhor não dar nele porque ele é muito alérgico e deu, né? Tomei eu, não tomou ele, agora tomou a Maria, eu fui deixando ele. E chegou essa semana, nós tomamos a decisão, né, Tadeu? Não, nós vamos dar a vacina. E aí veio aquele medo. Ai meu Deus, se acontecer alguma coisa. Se a vacina estiver azeda, estiver estragada, estiver não sei o que, estão aplicando um monte, será que é a vacina certa? E se o Lucas tiver uma reação? E aí, eu também estava com uma amiga assim, em conflito lá na escola. Eu orei e o Tadeu falou, não Patrícia, dá a vacina, já leva até a carteirinha agora, pega ali na escola e leva para tomar vacina. E aí eu vim, parei na porta ali do colégio e fiz uma oração, falei, Senhor, o meu filho é teu. O Senhor é dono da vida e da morte. O meu filho vai cumprir o teu propósito sobre esta terra. Só quem tira ele daqui é o Senhor. Por isso eu entrego agora a vida do Lucas nas tuas mãos, Pai. É só uma vacina. Uma vacina não pode deter o teu poder e o teu propósito, Pai. Aí já peguei o telefone, mandei uma mensagem para minha amiga e falei, amiga, tô dando no Lucas, dê também na tua filha. Olha, eu já orei pelo meu e já orei pelo seu. Coragem, amiga, vamos lá. Parece uma coisa simples, mas o medo tenta nos deter. O medo tenta roubar a nossa fé.
O medo tenta nos desconectar de uma vida espiritual, sabe? Porque o medo é físico, é humano, e foi exatamente o que Pedro sentiu. Naquele momento, aquele medo físico de perder a cabeça fez com que ele se estagnasse, e ele chegou ao ponto de negar a Jesus por 3 vezes. Dizer: eu não o conheço, eu não sei de quem vocês estão falando. Mas o Senhor já sabia que ele ia fazer isso. Mas Deus o restaurou. E aí eu coloquei aqui, né? A psicologia e a ciência explicam o medo como uma coisa boa. Eu que estudo bastante isso, gosto muito de psicologia e já estudei bastante sobre isso. Na verdade, a psicologia coloca o medo como um tipo de preservação de vida. É bom ter medo, porque o medo faz com que você seja mais cauteloso. Eu, de verdade, não chamaria isso de medo. Não há referência na palavra de Deus onde o medo seja uma coisa boa. Muito pelo contrário. Todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus tiveram medo, eles ficaram estagnados. Eles perderam propósitos. Eles deixaram de realizar sonhos. Eu considero isso, eu chamaria isso de prudência, de zelo, de cuidado, né? Essa preservação de vida, que a psicologia diz que é medo, eu considero isso outra coisa. Algo que Deus mesmo, o próprio Deus colocou em nós. Seja prudente. Não ultrapasse, não faça coisas perigosas. Eu só te dei uma vida, cuida dela. Isso para mim é zelo, é prudência. Mas não pode ser medo. Porque na minha concepção, medo não é algo que vem de Deus. Não é algo que agrada o coração de Deus, porque ele nos afasta de Deus. Assim como fez na vida de Pedro. Assim como em frações de segundo Pedro negou por causa do medo de perder a sua cabeça. E a Bíblia, né? Mas olhando para a palavra, nós vemos outras experiências que muitos homens perderam o propósito de Deus e a graça de Deus porque tiveram medo. E o medo de Pedro foi o medo de preservação de vida. Mas há outros exemplos na palavra de Deus de outras faces do medo. Não só o medo de preservação de vida. O medo tem outras faces. Ele não tem só isso, de perder a minha vida física. Ele tem outras faces. E eu queria, né, nessa noite, citar alguns poucos exemplos. Eu sei que existem mais, mas eu separei alguns que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero abrir com você lá em 2 Samuel. Lá em 2 Samuel, houve um homem muito amado de Deus que teve medo. 2 Samuel 11 é a história de Davi e do pecado e da queda de Davi. E se você conhece essa história, sabe que Davi era um adorador. E no momento da sua vida, estando no lugar errado, na hora errada, ele olhou para uma mulher que não era dele. Ele soube quem era essa mulher, que não era dele. E ele mesmo assim caiu em adultério com essa mulher. E como se não bastasse, depois do pecado concebido, depois de toda a tragédia, ele fez uma coisa pior. Davi se tornou um assassino. Ele manda matar o marido dessa mulher, para que o seu adultério, o seu pecado não seja descoberto. E aí exatamente em 2 Samuel 11, versículo 14, olha o que está escrito aí na palavra. O nome do marido dessa mulher era Urias. Ele era um dos soldados de Davi. Aliás, era um soldado que esteve muito presente com Davi. Era um dos seus valentes, que lutou com Davi, que o protegeu. Era alguém de sua confiança, um homem fiel a Davi. Davi era rei. E depois do pecado com a mulher de Urias, com Betseba, olha o que Davi faz para esconder o seu pecado. Ele chama o responsável da guarda, né? E diz assim, e sucedeu, versículo 14, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe era o chefe dos soldados, né? E mandou pela mão do próprio Urias. Ele manda uma carta para o chefe da guarda, escrita, lacrada pela mão do próprio Urias. E olha o que diz, e escreveu na carta, versículo 15, dizendo:
põe Urias na frente da maior força da peleja. Retirai-vos dele de trás, para que este seja ferido e morra. Olha, nem disfarçou, irmãos. Davi estava tão alucinado, estava tão cego, e Davi escreve, denuncia ao seu próprio crime. Põe Urias na frente de batalha, não põe ninguém para proteger ele, porque eu quero que ele morra. Um pouquinho para frente, olha o que aconteceu. E aconteceu, pois, que Joabe, observando bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e lutando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Ali foi a carta do assassinato, né? A própria vítima levou a sua carta, o seu decreto de morte. E a gente olha para a vida de Davi. Se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, e você olha para a vida de Davi, o nível de intimidade que Davi tinha, o tamanho do chamado, a forma que Deus chamou graciosamente a vida de Davi. Davi foi um homem chamado. Ele tinha muitos irmãos, e quando Deus levanta um profeta e manda a casa de Jessé, e o profeta chega lá querendo ungir um, querendo ungir o outro, porque ia ser rei. E aí o Senhor, esse não, esse também não. E o Senhor fala, não olhe para o exterior. O homem olha o exterior, mas eu conheço o coração. Quando acabaram-se os filhos, o profeta Samuel pergunta, acabaram-se os filhos? Não, tem um lá, pequenininho lá cuidando das ovelhas, manda chamar. Era Davi. E ali Samuel unge Davi, porque Deus havia dito que conhecia o seu coração. Davi era um adorador. Em frações de segundo, ele cai na graça de Deus e ele comete esse assassinato. Por quê, irmãos? Eu te pergunto. Eu tirei uma conclusão aqui sobre a vida de Davi. Porque ele teve medo que descobrissem a sua mentira. Ele teve medo da verdade. Teve medo de encarar as consequências do seu pecado. Então o medo não assola só a nossa vida no sentido de preservação física. Muitas vezes o medo assola a nossa vida porque nós temos medo da verdade. Temos medo de assumir consequências. E um texto em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é possível caminharmos em Cristo se tivermos medo da verdade. Não interessa o tamanho do erro, não importa a consequência, irmãos. Se você quer a graça de Deus sobre a tua vida, se você quer ser liberto dos medos e dos fantasmas que assolam a tua vida, a verdade tem que aparecer. Davi se tornou um assassino simplesmente porque ele teve medo que descobrissem o seu pecado. Ele teve medo que a verdade viesse à tona. E quando Deus levanta o profeta Natã para falar com Davi, qual é a primeira coisa que Deus diz para ele? Ah, Davi, aquilo que tu fizeste escondido, agora eu vou botar diante do sol, diante da luz. Porque é assim que eu sou, Davi. Irmãos, nós servimos um Deus transparente. Nós servimos um Deus que tem o título de Sol da Justiça. Ele é o Sol da Justiça. Em Deus não há sombra de dúvida. Um Deus que só nos fala a verdade. E um Deus que só cogita a verdade. E um Deus que só pode se relacionar com pessoas que querem viver na verdade. E enquanto Davi escondia o seu pecado, olha que ponto ele chegou, não teria sido mais fácil. Ele era o rei. O que teria acontecido ao rei? Ele teria um desprestígio, talvez perdesse a sua primeira esposa, né? E existiria um desconforto.
Muitos talvez se decepcionariam com ele, com a sua postura, mas ele preferiu se tornar um assassino do que permitir que a verdade aparecesse. E ela apareceu. E ela apareceu. Mas pior, irmãos, o medo de aparecer a verdade fez com que Davi ficasse cego. Então isso é um grande ensino para a nossa vida. Todas as vezes que quisermos esconder a verdade de Deus, ou do nosso irmão, ou da sociedade, ou de quem realmente nós somos, nós estamos correndo o risco de ficarmos cegos. E cada vez mais cegos, mais longe do Senhor. Para a glória de Deus, Deus teve misericórdia de Davi. E essa história não acabou assim. Ele sofreu sim as consequências do seu pecado. Aquilo que ele quis tanto esconder, apareceu da pior forma possível. Não é? Porque ele agravou os fatos, tentando esconder a verdade e não assumindo as consequências do seu erro. Mas Deus teve misericórdia de Davi e levantou um profeta que teve coragem e ousadia de ir lá falar com Davi. E quando esse profeta falou com Davi, Davi então cai e se arrepende. Salmo 51. Lê na tua casa. Ele se arrepende profundamente. Profundamente. Mas eu espero que você não queira correr esse risco. Porque é um risco muito perigoso. Muitos nossos irmãos não voltam e não sobrevivem na fé. No intento de esconder uma mentira ou de viver uma vida de mentira, ficam cegos, completamente cegos. Outro exemplo, e eu não posso esquecer desse versículo: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, irmão. Quer ser livre, nós precisamos viver na verdade, seja ela qual for. Mais um exemplo que tem aqui ainda em 1 Samuel, vira um pouquinho aí, 1 Samuel. Então Davi teve medo de dizer a verdade. Pedro teve medo de perder a sua vida. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 fala de um outro homem, muito interessante também. Samuel 13, 9. Fala de um outro rei que Israel teve, Saul. Saul foi um rei escolhido por homens. O povo não queria mais ser dirigido por Deus, pediu um rei. Ah, Senhor, nós queremos ser dirigidos como todas as outras nações são. Nós queremos um rei físico. Amém. Pois bem, vou dar um rei para vocês, Saul. Saul foi rei. Mas Saul era humano como nós. E Saul também teve uma grande experiência. Saul estava em guerra, e naquela época, durante períodos de guerra, ou fins de guerra, ou inícios de guerra, onde os povos guerreavam ali, só os sacerdotes, que eram de uma linhagem especial, podiam vir e oferecer o sacrifício. Existia uma regra, existia uma questão de autoridade espiritual, né? Os reis normalmente estavam em guerras, guerreando, suas mãos com sangue. Então, quando existia uma cerimônia espiritual, quando existia um ato espiritual, os sacerdotes tinham que vir e fazer o sacrifício ao Senhor, e fazer aquela presença ao Senhor. Era o sacerdote que fazia isso. Mas Saul, em algum momento da sua vida, achou que ele podia fazer isso, que ele estava pronto, acima de qualquer coisa, para quebrar qualquer autoridade. E Saul faz isso. E olha o que acontece aí em Samuel 13, versículo 9. É exatamente nesse momento. Samuel não chega para fazer o sacrifício. Samuel não chega para esse momento espiritual. Então Saul toma a frente e diz assim, 1 Samuel 13, 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedendo que, acabando de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para lhe saudar. Então disse o profeta Samuel: o que fizeste, Saul? Porquanto via
A explicação de Saul, a desculpa de Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já tinham ajuntado em Micanás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocausto. Ah, Samuel, vou traduzir aqui bem no português. Ah, Samuel, você estava demorando. Os povos estavam vindo guerrear. Como que eu ia sem a bênção do Senhor? Então eu forcei-me. Olha a palavra que ele usa. Eu forcei-me e ofereci o holocausto no teu lugar. Você estava demorando. Você estava demorando, eu fiz. Mas não era para fazer. Porque Deus não te pediu para fazer. E olha qual foi a resposta de Samuel. Então disse, versículo 13, então disse Samuel a Saul: agiste necessitamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou. Agora, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. E já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, nessa situação, eu coloquei aqui: Saul teve medo de perder a sua reputação perante o povo. Essa é a grande verdade. Quando ele viu que Samuel não vinha, que estava em guerra, que o povo começou, ele fala ali, e eles começaram a se dissipar, se afastar de mim, ele achou que ele estava perdendo o controle, que ele estava perdendo a sua autoridade de rei, então ele se apressa e faz aquilo que ele não deveria ter feito. Ele faz aquilo que ele não tinha autoridade para fazer. Então eu coloquei aqui que Saul teve medo de perder a sua reputação perante o povo. Ele não esperou. Esse foi o medo que assolou o coração de Saul. Medo daquilo que os outros iam pensar dele. Engraçado isso, né? Como o medo tem muitas faces, né? Pedro com medo de perder a sua vida. Davi com medo de aparecer a verdade. E Saul com medo do que iam pensar dele. Ainda bem que isso não acontece com a gente, não é? Como isso assola as nossas vidas. Como nós nos preocupamos. Como nós nos endividamos. Como nós fazemos coisas que o Senhor nunca nos pediu. E nunca nos liberou para fazer, simplesmente para termos uma aparência perante a sociedade. Para que todo mundo veja o que eu tenho, aquilo que eu posso,